O que vocês acham, assim, de diferenças financeiras entre quem ainda tá namorando e quem já é casado? E se faz sentido esse negócio de um casal casado, o salário do marido é para pagar a conta XYZ e o salário da esposa é para pagar outras contas. O que vocês acham disso? Posso falar? Eu acho que a fase de namoro é para curtir mesmo, mas eu acho que o dinheiro, ele tem que ser um dos assuntos que é comentado, que é discutido no relacionamento. Então, se conhecer, né? Você tem que saber, a pessoa que você está namorando, como que ela lida com o dinheiro dela, com o que ela gasta o dinheiro dela. Se vocês já namoram pensando em casar, vocês também precisam falar do casamento como uma meta, incluindo o dinheiro. Então você precisa pensar quanto cada um vai investir por mês para o casamento. Vocês querem uma festona? Vocês podem ter uma festona, mas quanto vale essa festona? Quanto que vocês vão investir todos os meses para alcançar essa festona? Então, assim, fase de namoro, dá para ir em restaurante diferente, dá para dar presente caro, só que precisa falar sobre dinheiro, precisa ter metas, principalmente se vocês pretendem ficar junto depois. Agora, em casal casado, que já estão debaixo do mesmo teto, eu acho que cada casal se adapta da melhor forma. Tem casal que, igual a gente, o dinheiro é dos dois e a gente se dá bem assim. A gente senta, final de mês, a gente olha a fatura do cartão, olha as contas, soma. Gastou muito no... Não sei se pode falar nome aqui. Gastou muito no Mercado Livre, gastou muito na Shopee. Vamos diminuir isso daí. Tem casal que um dos dois não tem paciência para conta, então fica só para um. Quem não gosta de finanças, pelo menos tem que aceitar a análise de quem vai organizar as finanças do casal. Também não vai ficar gastando, né? Eu não quero falar sobre dinheiro, mas também não atrapalha, né? Então, não quer falar, mas não atrapalha, pelo menos ajuda. Quando a Ju foi pra lá, que eu comecei a conversar com ela, e aí, primeiras coisas que eu perguntei pra ela, e você faz o quê, né? Aí ela falou, eu tô estudando, faço faculdade. E antes você fazia o quê? Aí eu fazia miçanga pra vender. Aí eu já, trabalhador, guerreira. Eu comecei a fazer miçanga, eu tinha, uns 15 anos, porque eu queria ir pro shopping com meus amigos, e eu achava muito chato eu pedir dinheiro pro meu pai e pra minha mãe todo final de semana ou a cada 15 dias. Então eu comecei a fazer miçanga em casa, eu vendia, a mulher que trabalhava em casa vendia no bairro dela, e chegou uma época que meu pai e minha mãe pediam dinheiro emprestado pra mim, e eu emprestava, mas eu cobrava juros. Então eu comecei a ter uma reserva disso daí, uma agiota. Então, Dudu, quando ela falou isso aí, eu falei, não, agora... Temos aqui uma agiota e um estelionatário, né? Um casal. Encontrei a mulher certa. E quando a Ju foi pra lá também, eu recebia R$250. Primeiro salário dele. E aí eu pagava a faculdade, que era 280, então eu ficava negativo, né? O seu pai pagava, sendo que a faculdade era 500, mas... Eu, como fui perguntar, falei, eu quero muito estudar, mas eu não tenho condições de pagar. A gente consegue dividir esse valor, então você vai pagar metade 3 anos, depois 3 anos depois você continua pagando. Falei, opa, beleza, né? Então eu consigo estudar. E aí eu ficava devendo R$20 pro meu pai. 30, né? 30, mudei de emprego, aí aumentou o salário, mudei de emprego depois, que aí essa faculdade que eu tava fazendo, fui trabalhar dentro da usina, no laboratório, então aquele menino ficava com a mão cheia de graxa, já foi trabalhar dentro de um laboratório ganhando mais. Então, mas isso porque eu fui estudar. Então, se você não ficar só, eu nasci pobre, vou morrer pobre, cara, não vai mudar. E o pai e a mãe do Gil, assim, a família dele já dependeu de cesta básica. Então, o Gil começou mesmo lá atrás. Tem gente que manda mensagem e fala, mas eu tô sem nada, eu ganho um salário mínimo. Geralmente sou eu que respondo. Ele é playboy. Eu falo, gente, o Gil tem experiência, assim, do antes do zero, né? O pai dele, lá atrás, era a única fonte de renda para uma casa com 6 pessoas. 6 pessoas. Então, ele perdeu o emprego, perdeu porque ele teve um problema de saúde lá atrás, 2007, e eles dependiam de cesta básica, dependia de doação da igreja, de roupa, sapato. Então é possível sair do pouco também, né? Sim. E aí ela viu o quanto eu me esforçava também, né? Então eu acho que essa aí é fundamental para quem quer ter um relacionamento. Vê a pessoa, ela se esforça, ela fica dando um grau ali, só fica gastando. Poxa, então você também tem que analisar, porque a fase de namoro é o test drive, né? Pra você analisar, porque depois não vai falar que foi cilada. Sim. Você tá com a pessoa, você tá vendo que ela, tudo que pega gasta. Você começou a falar sobre dinheiro, ela não quer falar. Qual vai ser o futuro dela? Se ela só quer gastar o agora, como que vai ser o amanhã?
E a outra forma de casal que a gente vê também, que é muito comum, é o que você falou. Cada um recebe o seu salário, cada um decide pagar determinadas contas, e o que sobra, né, a parte que não paga a conta, a pessoa gasta como quer. Então, tem casais que se dão bem assim. A gente fala que se o casal não se endivida e se eles conseguem investir todos os meses, não tem certo e errado. A pessoa pagando as contas e investindo para as metas, tá tudo certo. Boa, e é interessante isso, né, do casal, né? Porque assim, depois que casa, já casou. Agora, filho, vai ter que botar em ordem aí, vão ter que se entrosar e tal. Agora, no namoro, já dá pra você começar a ver se a pessoa, né, o parceiro ou a parceira, tem noção. Se é uma pessoa que parece que é mais importante, não que seja mais, né, mas parece que é muito importante falar sobre dinheiro na época do namoro, porque é a hora que você vai ver se a pessoa é sem noção ou não. Totalmente. Se ela tá disposta a trabalhar ou não. Se ela ou ele veio de uma família rica e tá disposto a diminuir o nível, porque a situação talvez vai ser outra por um tempo ou não, né? Sim. E tem um certo e errado com relação a quem tem que ser o responsável pela organização financeira num casal? Eu acho que não. Eu acho que tem que ser quem se adapta melhor mesmo. Quem é melhor O ideal é os dois. Eu acho que, pelo menos assim, um dos dois pode ser responsável por anotar no papel, colocar numa planilha, somar, fazer conta, subtração, mas tem que sentar pelo menos uma vez por mês e os juntos e olhar e falar, nossa realidade é essa. Tá. Eu acho que não tem o certo ou errado, pode ser um dos dois, mas os dois têm que saber da realidade financeira do relacionamento. Boa, boa. E os dois também têm que saber que é uma engrenagem. No motor, qual que é a engrenagem? A melhor principal. Ou a principal? Não tem. Se você tirar uma, ele vai falhar. Se você tirar outra, vai falhar. O relacionamento é a mesma coisa. Quantos casais falam, meu carro, a minha casa? Cara, não é meu, é nosso. Eu acho que é aí que começa o princípio de igualdade. Ela não trabalha, só eu trabalho. Não, então eu tenho mais autoridade dentro de casa. Claro que não. O direito é igual. Porque não adianta nada eu chegar com 70 mil dentro de casa e ela gastar esses 70 mil menos de um mês. É um exemplo, mas... Ou você ganhar 70 mil e gastar 70 mil, porque só eu trabalho, eu gasto como eu quero. A gente pode voltar a uma realidade de um salário mínimo. Eu chego com o meu salário mínimo dentro de casa, é meu salário mínimo, então eu tenho autoridade dentro de casa. Não é assim. Então tem que ter igualdade. O relacionamento é uma engrenagem. Boa, boa. Eu venho de uma cidade que a mulher ela tem que estar na pia ou no fogão. Então isso vem quebrando, né? Isso já vem... que é muito lá de trás, né? E hoje a gente já vê a mulher trabalhando, a mulher ajudando o homem ajudando a mulher, e é uma engrenagem isso. Sim. Porque também, lá atrás, os homens deixavam muito para as mulheres, né? Cuida do filho, você faz isso, e eu vou trabalhar. Então não tinha esse relacionamento, essa conversa, né? Hoje não, hoje os pais cuidam do filho, o pai troca a fralda do filho, o pai conversa com a esposa. Lava a louça, limpa a casa, então tudo é dos dois, né? O salário, a casa, tudo. Sim. E tem como curtir, viajar, ter um lazer gastando pouco? Um casal?